Olá, nosso personagem de hoje é um pelotense radicado em Cruz Alta. E ele trabalha numa das áreas mais complexas da sociedade. Ele é neurocirurgião. Dr. José Schulte é o nosso personagem e convidado de hoje. Obrigado por participar com a gente. Obrigado eu, Veríssimo, por esse convite, né? Já estamos tentando este encontro já há algumas semanas, né? Mas as agendas não acabaram sendo positivas. E eu que agradeço a oportunidade de vir aqui expressar algumas ideias, né? E tentar contribuir com isto. O senhor é um neurocirurgião, ou seja, trabalha numa área de altíssima complexidade. Mexe com o cérebro humano. Isto é desafiador no sentido de que não dá uma sensação de poder, no sentido também de mexer e, quem sabe, até alterar o comportamento das pessoas? Com certeza. Assim, eu acho que todas as atividades profissionais ou as nossas atividades pessoais, para serem bem exercidas, dependem da nossa maturidade, né? Então, este processo em que você se prepara academicamente para entrar na faculdade de medicina, você passa todo o périplo da faculdade de medicina, que é uma faculdade extremamente difícil, né? Infelizmente, alguns colegas não conseguem suportar a pressão e ficam pelo meio do caminho, são muito poucos, mas ficam, né? E depois você tem a questão de você se deparar com o mercado de trabalho, você lidar com as mais variadas pessoas, tipos e personalidades, você dar continuidade à sua formação profissional, você exercer, né, e a formação em relação à residência médica, que é o ensino pós-graduado já, e você conviver com várias outras pessoas, profissionais e colegas mais experientes que você. Então, isso faz parte de uma formação de longa data, em primeiro lugar. Isso propicia o quê? Propicia o conhecimento, propicia a experiência. Mas a sua moral, a sua intelectualidade vem de berço, né? A formação familiar que desemboca no profissional médico que você será é extremamente importante, né? O que o nosso pai, a nossa mãe e todas as pessoas que participaram da nossa formação têm uma contribuição importante, assim como todos os médicos mais antigos e colegas que também dedicaram seu tempo a nos formarem, né? Todos os meus professores, né? Digamos assim, a nos formarem para que nós consigamos exercer atividade profissional. E este processo é um processo difícil, duro, longo, cansativo, árduo, mas compensador quando você lida com a medicina como um sacerdócio, de fato. Então você, baseado no que você quer para si, o que você quer contribuir com a sociedade, baseado nas suas capacidades cognitivas e na sua formação moral que vem desde a infância, eu acho que desemboca no profissional que você consegue ser, né? Em você saber que, enquanto médico, você tem uma obrigação social, né? Você sempre se colocar no lugar das pessoas e pensar, se fosse eu, e mais, com uma capacidade cognitiva de, mesmo se colocando no lugar do outro, saber ter não é um bloqueio, mas um limite profissional para aquilo. Porque se você se envolver pura e simplesmente emocionalmente, você não consegue dar mais continuidade, né, ao tratamento, né? Claro. Eu acho que basicamente é isto, é questão de você pensar que você tem uma missão a cumprir e você tem que cumpri-la da melhor forma possível. E respeito humano é o principal para isso. Mas e essa sensação de poder mexer no cérebro das pessoas? Isso é uma coisa muito particular, né? Por exemplo, nem todos os meus colegas teriam esse mesmo prazer de fazê-lo. É um né? prazer isto. Para mim é prazeroso, né? Para vários outros colegas meus, neurocirurgiões, também o é. Nós gostamos de ficar 4, 5, 6 horas com a visão do nosso campo cirúrgico por uma via binocular do microscópio a trabalhar uma determinada região com toda a delicadeza técnica, apuro e
às vezes aquilo é uma caixinha de surpresas, né? Você, antes de você decidir que você vai operar um determinado doente, você faz toda uma programação, você chega lá e as coisas saem ao contrário. Porque a natureza é nem sempre, nem nunca. Né? As coisas podem fugir do que você havia inicialmente planejado. E você ter a capacidade de se reorganizar naquele momento e delinear um outro trajeto para o bem do doente, né? Obviamente. Isso pode acontecer. Sobre o poder está ligado à sua maturidade, né? A você pensar e você ter certeza que você é o meio e não o fim. O médico é o meio de ajudar, né? Eu, independente da minha profissão, eu comungo da filosofia espírita, então eu consigo me colocar no meu devido lugar, né? Eu me sinto e eu me acredito como um instrumento de Deus para poder ajudar o meu semelhante, né? Então este poder não está em mim, nem vem de mim, né? Eu simplesmente tenho uma capacidade que outras pessoas não têm para poder exercer uma determinada função. Coloca o seu talento a serviço. E coloco, se chamarmos de talento ou missão, né? Ao serviço do próximo, né? Mas acho que o poder em nenhum momento realmente está dentro de nós, né? Quando se trata de poder e se tratarmos desta maneira, nós podemos incorrer em determinados erros pelo orgulho e pela vaidade. Risco. Porque tem muito disto, né, de se dizer que às vezes a ação médica dá um certo... até existem brincadeiras, né? Pergunta assim, qual é a diferença entre o neurocirurgião e Deus, né? Que Deus sabe que não é neurocirurgião. Mas isso, claro, isso são os colegas, né? Que brincam, nós brincamos com os ortopedistas e brincamos com outros cirurgiões gerais, enfim. Né? Mas essa compreensão é fundamental, de meio, de instrumento. Né? Meio de instrumento. Quando você se coloca numa posição de humildade e de ter a verdadeira percepção do que você é e do que você pode fazer, né? Uma coisa é fato, se bem não fizer, com certeza mal não irá fazê-lo, né? E eu já tive muitas experiências profissionais para lhe dizer que, graças a Deus, eu e o meu doente fomos ajudados em muitas circunstâncias. Bom, como neurocirurgião, o senhor também trata e convive e observa e analisa isso tudo, o comportamento humano. Sim, comportamento humano, comportamento das pessoas. Que hoje também compreender isto é um desafio incrível, né? Grandioso. Compreender o ser humano acho que é um grande desafio, né? Talvez o maior de todos. Mas de uma forma genérica, universal, por aquilo que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, na nossa sociedade, dá para dizer que o comportamento humano hoje, ele é um comportamento equilibrado ou doentio? Eu acho que nós estamos ainda com várias doenças, tá? Doenças morais, doenças emocionais e doenças físicas, né? Não podemos pensar que quando um ser humano agride outro ser humano que ele esteja normal. E as agressões podem ser de várias formas, né? Essas agressões podem ser físicas, podem ser por palavras, podem ser por pensamentos, podem ser por intenções. E o que eu noto é que a nossa sociedade, se nós nos restringirmos à sociedade brasileira, a nossa sociedade brasileira está doentia, né? Mas uma grande parcela da nossa população, mesmo comprometida, está imbuída em melhorar. Que tipo de doença? Eu acho que o egoísmo, a vaidade, são duas grandes chagas do povo brasileiro, muito sinceramente. Em primeiro lugar, por que outrora um governo que aí permaneceu durante mais de uma década, um sistema de governo, ou um sistema político, ou uma ideologia política, como quiserem tratar, por que ele permaneceu? Porque as pessoas em determinado lugar estavam achando que aquilo era bom para a maioria. Existiu uma ilusão das pessoas não perceberem que o que estava sendo dado com uma mão estava sendo tirado com duas. E a prova está, não sou eu que digo, né? Apesar de ser
integralmente a favor da Lava Jato e de todos os seus integrantes que estão fazendo uma limpa neste país, nós podemos perceber que a nação foi vilipendiada, foi roubada, estão trazendo dinheiro aos borbotões do exterior. Então, quer dizer, vamos pensar assim, algum banco suíço irá dar bilhões de dólares ao Brasil de presente? Não. Se esse dinheiro está retornando é porque alguém mandou. Se mandou, mandou. Quem mandou, por que mandou, da onde saiu, como é que foi. Então nós temos um sistema judiciário como o de Curitiba que está de parabéns ao Brasil todo. Né? Um colegiado em segunda instância em Porto Alegre que também cumpriu o seu papel. E decidiram que isto foi fruto da corrupção e todo este dinheiro está retornando. Como é que nós vamos pensar que o estrangeiro é que está nos dando de presente? São coisas básicas. Por que as pessoas não percebem? Porque as pessoas estão doentes. Estão doentes como? Estão doentes pelo seu egoísmo. Porque não interessa que a nação brasileira cresça em conjunto. O que interessa é se eu estiver bem. Se eu estiver bem, então está tudo bem. O resto pode tudo naufragar à minha volta. É isso que explica o processo de negação desta realidade? Eu acho que isso explica o processo. Eu acho que as pessoas têm um medo, têm uma fantasia, estão incutidas, do tipo, se este novo governo assumir, e me refiro ao governo Bolsonaro, né? Se este novo governo assumir e lá acabar o Bolsa Família, ele vai fazer, vai acontecer. Tem 10 meses de governo e não acabou com o Bolsa Família, acabou de dar o 13º para a Bolsa Família. Eu não estou dizendo aqui se eu sou a favor ou contra o Bolsa Família. Estou dizendo que as mentiras são propagadas. E por que as mentiras são propagadas? Porque tem um interesse de perpetuar uma determinada desordem dentro deste país para beneficiar a meia dúzia que se locupletaram durante mais de uma década e exploraram essa nação. E por que o povo brasileiro assistiu a isso passivamente? Porque, infelizmente, muitos estavam se locupletando com isso. Então, nós somos ainda egoístas e nós sabemos que existem duas grandes chagas ao ser humano. Uma é o egoísmo e a outra é o orgulho. As pessoas egoístas e orgulhosas são as que não conseguem enxergar a realidade à sua volta, não conseguem se colocar no seu devido lugar, não conseguem respeitar o próximo. Então, nós, enquanto nação, enquanto sociedade, adoecemos. Porque colocaram como numa guerra fratricida, inconsciente, uma guerra dos subterrâneos, né? Com mensagens subliminares, isso pela mídia, e agora nem tão subliminares assim, né? A colocar brasileiro contra brasileiro, então homens contra as mulheres, homens heterossexuais contra homossexuais, homossexuais contra as mulheres, brancos contra negros, índio contra branco, enfim. O que eles fizeram? Dividir para reinar. A esquerda é exímia em dividir para reinar e essa mesma esquerda acusava o regime de 64 de fazê-lo, né? Mas eles fizeram isso com uma maestria imensa. Então, eu acho que a doença, e avaliando as questões sociais hoje, nós vivemos de solavancos, né? Então, eles colocam girafa a queimar na Amazônia, eles colocam a Amazônia como pulmão do mundo, eles colocam o governo na berlinda e a população, uma parcela dessa população já está começando a perceber o seguinte, pô, mas não pode alguém só fazer ruim, alguém só fazer mal, né? Então as pessoas começam a se questionar, mas esse processo do questionamento é lento e talvez o Brasil não tenha tanto tempo. E como nós conversávamos antes, que eu citava a evolução do indivíduo enquanto a sua cognição e a sua cognição, a sua inteligência, né? E a sua moralidade, eu vejo pessoas, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. São homens inteligentes? Sim. São homens, devem ser homens muito inteligentes. Mas quantos dali têm a moral que realmente este país necessita? Né? Isso é um tipo de doença? Se nós colocarmos essa sede de poder, de orgulho e vaidade como doença,
Eu acho que eles são pessoas doentes, né? Eles se acham no direito de colocarem uma nação à sua mercê. E eles esquecem da história. Eles esquecem do que aconteceu na França alguns séculos atrás, quando o povo cansou. Eles esquecem do que não sei se correto ou não, porque eu não acompanhei o processo, do que o presidente equatoriano acabou de fazer. Mas todo povo tem o seu limite. Nós estamos querendo dar um recado. E o recado é: nós não aturamos mais a corrupção. Nós não aturamos mais pagar impostos para sustentar a péssima gestão, a roubalheira e os interesses particulares. Nós não aturamos mais isso. É muito simples, né? Então, assim, eu, particularmente, tenho uma carga que eu considero extorsiva de impostos, pago os meus impostos, não tenho como fugir deles, né? E o que eu recebo em troca do Estado? Nada. Ou praticamente nada. Então, nós não temos mais tolerância com esse tipo de coisa. Mas o povo tem hoje condições de capacidade de fazer esta ruptura? Estamos prontos para isso? Se nós pensarmos sociologicamente que povo é aquele grupo de pessoas que pensa e tomam decisões e não massa, eu acho que povo nós somos muito poucos, né? E nós somos uma grande massa de brasileiros que ficamos à mercê de uma mídia que está comprovado, é mentirosa, a grande mídia, né? Está a seu serviço e não a serviço de informar as pessoas. Então, assim, nós juntamos um grave problema educacional. O PT, que se diz a favor da população, esteve mais de uma década no poder e eu não recordo em nenhum momento, alguém me corrija, se for possível, que eles tenham vindo a público fazer grandes transformações educacionais neste país. Não, eles sustentam homem pelado em museu, andando com criancinha, eles acham isso ótimo. Eles acham ótimo falar sobre o LGBT, eles acham ótimo a falar sobre a Revolução de 64, falando como golpe, como morte, como tortura, como isso, como aquilo, mas não no sentido científico histórico da coisa. Então, claro que eu englobei muitas coisas nesta frase, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a verdadeira revolução se faz com educação. Um povo educado é um povo que sabe discernir. Então sabe discernir se o Bolsonaro presta ou não, sabe discernir se o Lula presta ou não, sabe discernir se determinada situação é boa ou má para a nação. Isso é um povo educado. Eu não vejo eles educarem, não vi eles educarem ninguém. Nós somos os últimos no PISA, as escolas públicas estão completamente acabadas, os professores agredidos por alunos, outros professores que são pseudo-professores porque vão lá para despejar ideologias políticas e não o que eu recebi dos meus professores. O meu professor dava a sua opinião, passava a história, por exemplo, mas ele nunca me cerceou meu pensamento. A educação nunca foi prioridade. Há muito tempo Exatamente. se trabalha para destruí-la. Exatamente. E a conta veio. Em algum momento vamos Exatamente. pagar por isso. Se o Lula permaneceu no poder, nós também somos responsáveis, porque nós éramos para ter ido na rua muito tempo antes. Nós não éramos, quando o leite estava derramado, esperar que tudo acontecesse de ruim neste país para nos levantarmos. É fato que às vezes nós precisamos de um líder ou precisamos de situações que extrapolem a paciência de todo mundo. O que aconteceu foi isso. A nossa paciência extrapolou. Em 2013 tivemos várias manifestações no Brasil. Eles tiveram que retroceder porque, no meu entender, o que eles queriam era implantar o bolivarianismo dentro do Brasil, né? E o que eu chamo de bolivarianismo? É um nazismo tupiniquim, muito mal copiado, mas muito destrutivo, muito maléfico à nação. Quer prova disto? É olhar o povo venezuelano. Quer prova? Eu não sei por que ninguém está fugindo daqui para ir para a Venezuela. Eu só vejo pessoas da Venezuela fugirem para o Brasil. Então, esta deve ser uma prova, né? Então é assim, a doença do Brasil está em nós.
E Nós a estamos cura comprometidos. está onde, doutor? A cura está na educação, né? Então, eu acho que Mas é um isso é um grande... processo longo, então essa cura vai Isso demorar. é um processo longo. E isso é outro problema nosso brasileiro, né? Nós somos latinos, então nós queremos a resolução para ontem, mas nós não trabalhamos para o futuro. Então, assim, ontem tem que estar pronto, mas eu não me programei para o futuro. E eu quero que a situação seja resolvida hoje. Impossível, né? Então é assim, educação, e existe um personagem chamado Emmanuel, a quem eu gosto muito e respeito a sua história, que ao ser questionado de uma determinada circunstância, ele responde assim: disciplina, disciplina e disciplina. E nós olharmos à volta, nós vemos que nós não temos disciplina, né? Isso não tem nada a ver com educação militar. Isso tem a ver com educação pessoal, com moral, com a família assumindo o seu papel, não transferindo para a escola, né? Escola vai lhe dar a educação que lhe compete, orientar na formação cultural que compete, mas pai e mãe ainda são pai e mãe, tem que participar, não basta fazer de conta, né? Então eu acho que a nossa doença está no nosso egoísmo, na nossa imaturidade, nas nossas ansiedades, e isso nós temos que nos colocar como nação como um todo. Nós não podemos dizer que apenas que os nossos irmãos brasileiros que votaram assim o assado são culpados ou responsáveis. Em termos de culpa e responsabilidade, eu prefiro o termo responsabilidade. Nós somos responsáveis, nós somos brasileiros. Senão nós vamos incorrer, dizer assim, porque nós somos colonizados por Portugal, com degradados, com ladrões, com prostitutas. Isso foi há 500 anos atrás. Quer dizer, nós assumimos o nosso papel na história e nós chamamos para nós a responsabilidade enquanto homens, e aqui eu também sou contra esses novos modismos, né? Então para mim é homem é homem e mulher, eu não faço distinção, né? Então a solução está na educação. E o processo educacional são gerações. A exemplo do que aconteceu na Coreia do Sul. Eu não sei porque que a Coreia do Norte não é pungente, é só a Coreia do Sul, mas Irlanda, né? Então o que esses povos fizeram? Esses povos elegeram pessoas que estavam sintonizadas com os seus anseios. Anseio de crescer, anseio de você andar de madrugada na rua sem ninguém lhe interpelar. Um dos primeiras leis constitucionais, o seu livre ir e vir. Eu tenho direito de sair da minha casa, atravessar a Cruz Alta inteira, 3 horas da manhã, e não pode me acontecer nada se eu não estiver num estado de barbárie. O que acontece no Rio de Janeiro? Aqui num estado de barbárie. Estado de sítio. Um estado de sítio. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque falta educação, ignorância, corrupção, e aí... Claro. Numa palavra para a gente concluir, o senhor acha que nós ainda poderemos ver esse novo cenário, essa nova realidade? Eu acredito em que breve? Sim. Acho que, não, em breve não, porque senão eu estaria caindo em contradição. Mas eu acho que nós estamos a caminho disto, né? Eu acho que quando o povo brasileiro, de uma forma geral, vai às ruas, pede transformações, e quando nós não conseguimos nos organizar fisicamente, mas nos organizamos virtualmente e vamos em peso para a internet, eu acho que nós estamos nos manifestando, em primeiro lugar. Antes nós não nos manifestávamos. Quando é que alguns anos atrás, se nós íamos discutir aqui, STF, o que é o STF? Quem são os ministros do STF? Então eu vi uma publicação no Face que me fez pensar assim, eu hoje não sei mais a escalação da seleção brasileira, mas eu sei o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E de público deixo o meu agrado com o trabalho do ministro Barroso, que eu acho que é uma das poucas mentes, para não dizer talvez a única, sadia, né? E que, para mim pelo menos, tem uma moral de eu compreender, bom, se em determinado ponto de vista jurídico ele não tomou uma determinada decisão que eu julgue ser a melhor,
mas ele me parece ser um homem com inteligência e com moral para ter motivações de ter tomado aquela decisão. Motivações honestas, motivações em bem, em prol da nação e do povo brasileiro. O STF talvez tenha esquecido que eles são funcionários. Eles estão lá porque nós pagamos os nossos impostos. Eles não estão lá para legislar. Eles estão lá para seguir Montesquieu. Eles são apenas uma parte da força de tudo isto. Estão a serviço da sociedade. Mas estão a serviço da sociedade. A sociedade inteira está dizendo: nós não toleramos mais corruptos soltos. Né? Nós não toleramos mais o mal feito. O dinheiro público é para ser reinvestido em coisas públicas. Nós pagamos impostos de Suécia e temos um Estado servil de Etiópia. Isso nós não queremos mais. Nem eu, médico, nem o brasileiro que trabalha como gari, nem você como jornalista, ninguém. Nós não queremos mais isso. Nós não damos e não outorgamos mais direito a ninguém a nos fazerem de palhaços. Sendo presidente da República, sendo presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo presidente do Congresso Nacional, não interessa quem seja. Nós não toleramos mais isto. Tá certo. Obrigado pela gentileza, obrigado por compartilhar conosco. Eu nem sabia que nós íamos nos embocar a conversar por aí, mas enfim, são ideias, né? E eu não tenciono modificar a ideia de ninguém, mas talvez muitas pessoas e muitos brasileiros compartilhem a mesma ideia. Então eu acho que é importante que a gente comece a se identificar dentro da sociedade. Eu acho que isso pode ser um caminho também transformador para isto. E de mudança comportamental. Mudanças comportamentais e educação. Eu espero que os nossos governos invistam em educação. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. José Schultz, neurocirurgião, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.